Então, vamos retomando aqui um pouquinho do que aconteceu semana passada, situando se tem alguém que não viu e vamos dando os recados também. Na semana passada não foi bem uma aula, nós fizemos um bate-papo inaugural sobre o assunto do curso, que é a inteligência espiritual. Esteve conosco a Aida Puschnik, né, uma figura sempre muito carismática, que traz consigo muita gente, porque ela tem muitos vídeos no YouTube, compartilha muitos conhecimentos. E nós conversávamos, eu, Cris e a Aida, sobre a inteligência artificial também, né, que tem estado tão presentes nas nossas vidas e às vezes gera um pouco de insegurança, de instabilidade, as pessoas querendo saber de que modo que ela pode nos ajudar, até que ponto pode nos prejudicar. E nós estávamos desmistificando um pouco esse assunto, porque afinal de contas a inteligência artificial, ela tem muito a contribuir. Ela por si é neutra, é a ética, é aquilo que nós fazemos com os acontecimentos e com a tecnologia que pode trazer benefícios ou malefícios. Então, ao falarmos de inteligência espiritual, nós estamos diretamente falando dessa evolução humana, desse desenvolvimento, para que nós possamos conviver melhor com a inteligência artificial que veio para ficar. Agora, tem instâncias onde ela não vai nos alcançar, porque a máquina é programada, né? Feita através de padrões de comportamentos, ela recebe uma programação. Então, falávamos da inteligência espiritual, de que tem autores que não fazem essa distinção entre inteligência espiritual, achando que foi um termo criado para falar mais do mesmo, que está ligado à questão da espiritualidade. E nós concordamos, né? A relação é muito grande. Então hoje eu vou adentrar um pouquinho, nós queríamos aproveitar a presença da Aida para esse bate-papo, eu vou aproveitar a introdução hoje para aprofundar um pouquinho mais na inteligência espiritual, porque é através do modo como ela foi introduzida no mundo dos negócios que ela mais trouxe benefício e ficou conhecida. Então, como introdução no assunto de hoje, nós vamos falar mais um pouco também da inteligência espiritual. Aproveitando, né, eu comentei na semana passada que algumas pessoas, eu sou uma, que quando eu entro em um curso que é gratuito, eu falo assim, lá vem vender alguma coisa. Não, gente, não temos o objetivo de venda. O Instituto Renascer da Consciência, para quem não conhece, é uma instituição que há 33 anos ministra cursos na área do autoconhecimento, todos eles voltados para a abordagem da psicologia transpessoal. Temos a pós-graduação em psicologia transpessoal, que é um curso completo. Então é claro que a gente sempre aproveita aqui para poder falar disso pelo benefício que esses cursos, que esses conhecimentos agregam à vida das pessoas, principalmente à vida profissional, que é o nosso foco de hoje. Então é claro que nós vamos falar um pouco disso, mas não temos o objetivo de vender nada. O curso Inteligência Espiritual vem porque essa temática está muito presente nas nossas vidas e a gente precisa se assenhorar melhor dela. Isso faz parte de um planejamento nosso para de tempos em tempos estarmos compartilhando conteúdos aqui. Estaremos sempre divulgando, então para todos vocês que estiverem inscritos no Instagram, no @IRConsciência, vocês estarão sendo informados de todos esses cursos, de todas essas atividades que o Instituto pratica lá em Ravenna, através dos cursos de imersão e também aqui fazendo cursos online. Então, esse é o primeiro de muitos que nós vamos compartilhar aqui com vocês. Na semana que vem, sempre às quartas-feiras, 19 horas, o Rogério e o Antônio estarão aqui falando da inteligência espiritual no âmbito da educação de adultos e crianças. É muito interessante nós percebermos como a dimensão espiritual agrega ao nosso desenvolvimento. E na área da educação, a riqueza desse tema.
Então, dentro do curso de pós-graduação, esse é um dos nossos seminários, é ministrado pelo Roberto Crema, pessoa muito conhecida, ligada à Unipaz. O Rogério participa com ele, então ele e o Antônio estarão batendo um papo aqui, trazendo informações acerca da educação. Na outra semana, o Fabrini e a Cristiane estarão conversando sobre a dimensão fisiológica, de que modo que a inteligência espiritual está presente na leitura corporal, no modo como nós criamos o nosso alinhamento, fazemos grounding, de que modo que isso nos dá sustentação para transitarmos pela vida com mais qualidade, com mais saúde. Então, essa aula de hoje nós vamos focar no profissional, na semana que vem na área da educação e na terceira semana na inteligência espiritual ligada à fisiologia, tá bom? Para quem não assistiu a primeira aula, que foi esse bate-papo com a Ida, está no YouTube, basta vocês colocarem, né, Instituto Renascer da Consciência, Inteligência Espiritual, e vocês vão localizar ou entrar em contato com @IRConsciência, a secretaria vai passar para vocês as informações. O link estará disponível aqui na descrição dessa live de hoje também, tá? A Adriana já me garantiu que estará aí. Então, e a de hoje também será colocada lá no YouTube a partir de hoje à noite mesmo ou amanhã de manhã. Então, sem mais delongas, para quem não me conhece, me deixa apresentar. Eu sou a Fátima Ferreira, eu estou vice-presidente do Instituto, somos todos voluntários na diretoria, o Instituto é uma ONG e a gente trabalha pelo idealismo, para que essa extensão, esse conhecimento da psicologia transpessoal possa agregar a mais pessoas, cada vez mais. Sou também diretora da Fator Estratégico Consultoria, trabalho com coaching executivo, já desde 2004, trabalhei durante muito tempo com desenvolvimento humano, com treinamentos, e essa é a minha área de paixão, essa é a área que me faz brilhar os olhos, e é dela que eu convido vocês hoje a mergulharmos um pouquinho nesse universo. Então vamos lá, do que nós vamos tratar hoje? De que modo que a inteligência espiritual está presente na nossa vida profissional? Quais são as novas profissões que estão despontando por aí? E de que modo que eu posso alavancar a minha vida profissional e a minha carreira a partir desses conhecimentos? É claro que isso aqui é uma pincelada, tem muito mais coisa a ser dita, a gente espera num outro momento poder voltar e ir aprofundando, setorizando. Mas vamos lá. A inteligência espiritual, gente, é essa propensão humana de buscar significado para a nossa vida por algo que transcenda o tangível. É aquela busca de sentido, aquela busca de conexão com algo maior do que nós mesmos. Isso é algo inato no ser humano. A gente já traz isso que eu costumo chamar de um imã, que nos busca, que nos convida o tempo inteiro a um processo de mergulho em algo mais profundo, tá? É essa dimensão que nos permite termos autoconsciência, pararmos para pensar quem somos, para onde vamos, que é o que nos humaniza. Então é o que nos dá um diferencial, é justamente essa autoconsciência. Ela é o ponto de partida para que nós possamos desenvolver as nossas habilidades, soft skills, competências que nos propiciam melhores condições na carreira, principalmente, né? Sem essa autoconsciência que vem a partir do autoconhecimento, se torna mais difícil eu conseguir perceber na relação com o outro, fazer uma leitura de cenário, uma leitura da intencionalidade. Então essa palavra é muito forte, intencionalidade está diretamente ligado à inteligência espiritual, que trata das questões existenciais. Esse termo ganhou mais notoriedade a partir de um livro que foi publicado pela Dana Zohar. Eu vou falar um pouquinho dela, né?
A Dana e o Ian Marshall, seu marido, ela é uma física com mestrado no MIT, é filósofa também, leciona ou lecionou nas maiores universidades e ficou muito conhecida por vários dos seus livros, né? Como Ser Quântico e diversos outros. E esse livro especificamente, que ela trata do coeficiente de inteligência espiritual, ele foi traduzido para 27 idiomas. Então é um livro assim que ganhou uma notoriedade muito grande, porque o mundo corporativo abraçou essa ideia, porque a inteligência espiritual, ela vai trazer para nós, vai trazer à baila pesquisas que demonstram como que se chegou à inteligência espiritual. Então, os cientistas, a Dana conta no seu livro, que eles identificaram, né, através das observações da manifestação da inteligência na sua correspondência cerebral ali, porque é através dessas observações de como que funciona no cérebro, né, essas organizações neurais que se detectam os variados tipos de inteligência. Então, por exemplo, quando eles observaram ali na área dos lobos temporais, que é a área que está ligada às experiências espirituais, é que eles detectaram, através dessas experiências espirituais, uma movimentação nessa região que trazia um tipo de pensamento que é mais criativo, que é capaz de formular e de revogar, né, sistemas de crenças anteriores. E isso é muito interessante, porque nós precisamos mudar comportamentos, nós precisamos fazer transformações comportamentais, e agora cada vez mais numa velocidade maior. E isso não é algo que acontece de uma hora para outra. Quantos de nós fazemos terapia, início de ano, fazemos as nossas proposições de mudanças e chegamos no final do ano muitas vezes constatando que não conseguimos sair do lugar. Então, essas mudanças comportamentais, elas suscitam por parte das organizações um interesse muito grande. E foi observando esse sistema de pensamento que se chegou à conclusão que a inteligência espiritual tem muito a contribuir, porque ela traz muito de accountability, de senso de pertencimento, de empatia. É ela que é a instância responsável por essas habilidades todas que se fazem essenciais nos relacionamentos, no poder de influenciar, que está diretamente ligado à gestão, à liderança. Então, por tudo isso, foi no meio corporativo que essa obra ganhou muita difusão, mas ela é útil para nós em todos os sentidos da nossa vida, e é claro, não é o único livro. Eu estou aqui falando dele porque ele trouxe essa popularização dessa temática, né? Temos hoje vários autores que nos ajudam e trazem fundamentos fantásticos. Então, sobre essa questão, por exemplo, tem um livro do Stephen Covey, ele vai tratar de resultados previsíveis em tempos imprevisíveis, tudo a ver com a transição planetária. Então, a gente vê que a gente nem sempre precisa do linguajar, dos termos que nós usamos nos meios espiritualistas. Diversos autores já transitam com essa temática, trabalhando questões dentro da área do desenvolvimento humano. Então, o Stephen Covey, por exemplo, nessa obra, ele vai trazer uma coisa muito importante e essencial no mundo do trabalho. O que se pretende no mundo do trabalho? Resolver problemas, ok? O que cria empresas mais competitivas, pessoas mais competitivas, é a habilidade das pessoas e das organizações do capital humano em resolver problemas, em superar desafios e galgar novos patamares. Com isso, conseguem maior produtividade, aplicando a criatividade, e o desenvolvimento acontece. Então, ele traz alguns fatores de risco e para cada fator de risco ele aponta uma solução. E nós vamos ver que nessas soluções, todas elas estão fundamentadas na inteligência espiritual. Então, por exemplo, para falhar, se nós temos falha na execução de uma operação, o que é preciso? Accountability.
senso de dono, trazer para nós a responsabilidade, mudando aquela cultura da culpabilização, de ficar culpando, buscando culpados para o que acontece, porque isso não soluciona o problema. Então, se eu estou de frente de um desafio, a primeira coisa que eu preciso é focar na solução. O que se faz necessário para sairmos dessa situação. Como seria ter essa situação já resolvida? Então, esse tipo de comportamento que emerge daí, ele é totalmente baseado na inteligência espiritual. Por quê? Veja bem, nós temos a inteligência lógico-matemática. É aquele tipo de pensamento que observa, constata, faz uma apreensão da realidade, ok? A gente usa a razão. Quando eu julgo ou quando eu começo a perceber padrões emotivos que afetam aquela constatação, aquela apreensão da realidade, eu estou lidando com a inteligência emocional. Como que isso me afeta? Agora, se eu paro para pensar, como que eu faço para sair dessa situação? Eu quero isso para mim? Eu estou fazendo escolhas, eu estou exercendo o livre-arbítrio, eu estou exercendo a inteligência espiritual. Então a gente vê que foi necessário no desenvolvimento da humanidade ela exercer, principalmente no Ocidente, né? Houve uma exacerbação dessa racionalização, desse exercício do pensamento. Só que agora está chegando a hora que isso já não atende mais, nós precisamos mudar. E aí trouxemos a inteligência emocional, Daniel Goleman, e é recente, tem poucas décadas que nós começamos a estudar e a trabalhar a inteligência emocional, prestando atenção a esses padrões emocionais que nos acometem. Só que não adianta só constatar, eu preciso também aprender a como lidar com isso. Então, na inteligência emocional, nós temos 4 áreas, 5 se nós considerarmos a intermediária como sendo a motivação. Então, eu tenho primeiro a autoconsciência, é a percepção do que está acontecendo comigo. E depois, no segundo momento, como é que eu vou gerenciar aquilo? Que emoção é essa? Como que eu vou lidar com ela? Até então eu estou falando de mim. Depois, só então eu consigo ir para o outro. Que emoção é essa que eu estou reconhecendo no outro? De que modo eu preciso me organizar para conseguir lidar com essa situação que se apresenta na emoção que ele está aqui me transmitindo? Então, eu preciso tomar consciência, eu preciso fazer o autogerenciamento para só então eu começar a interagir com o outro de um modo satisfatório. E aí, aquelas cobiçadas competências, comunicação assertiva, liderança, gestão de pessoas, empatia, criatividade, resolutividade, relacionamento interpessoal, são resultantes desse conjunto de experiências. Então, nós precisamos primeiro da racionalização, depois do autogerenciamento das emoções, e aí surge a inteligência espiritual. Não que ela surge por último, é que ela é mais abrangente. Isso faz parte, então, desse funil, né, que está em plena abertura do nosso desenvolvimento. Então, gente, para lidar com as adversidades, para superar desafios, que é o que nos torna seres humanos mais completos e melhores, nós precisamos de aplicar a inteligência emocional, a inteligência espiritual. E fazemos isso a todo instante sem nos darmos conta de que estamos aplicando essas inteligências. Então, veja bem, no mundo do trabalho, superar desafio é questão de ordem. Para e pensa no seu dia de trabalho. Quando a gente pergunta assim, como é que foi o seu dia? E quando a gente abre para fazer as reclamações ou traz aquele monte de pressão que nós estivemos expostos a elas ali, na verdade nós estamos falando dos desafios que nos foram apresentados. É porque nós, pela dificuldade nossa de gerenciarmos as nossas emoções, é que isso se torna mais desafiador. Com o passar do tempo, nós vamos aprender a lidarmos com as questões sem deixar que elas nos impactem tanto.
E aí nós vamos ter uma condição de vida melhor, né? Isso tudo ainda é muito novo para o nosso processo de desenvolvimento. A gente costuma dizer, quando vai tratar dos coeficientes, né, de adversidade, que existem 3 tipos de profissionais no mercado. Tem os desistentes, que é um número bastante considerável, vamos chutar aí, uns 20%, tá? Quem são os desistentes? São as pessoas que só reclamam, tudo que acontece com elas é injusto, então elas são vítimas da vida, elas não têm nem muito o que fazer, elas só colocam no piloto automático e deixam a vida me levar. Nós temos também os campistas, esses são num número bem maior, a gente poderia colocar aí uns 75%, tá? Quem são os campistas? Eles até se esforçam, eles buscam melhoria, eles têm uma certa ambição, mas tão logo eles atingem um determinado patamar, eles buscam justificativas para ficar por ali. Então, eles não conseguem ir adiante ou superar desafios por uma série de obstáculos e acabam se acomodando um pouco por ali, né? Passam a justificar. E, gente, no mundo do trabalho, como a gente justifica? Justificativa, para mim que trabalho com desenvolvimento e principalmente no coaching, a gente já trata isso lá nos combinados. Justificativa é a desculpa de quem não quer sair do lugar. Então eu tenho 2 opções, ou eu paro para olhar para a minha justificativa, ou eu deixo isso de lado e olho o que me compete fazer para superar. Porque coaching é sinônimo de problema. Que problema você traz hoje para a gente buscar uma solução para ele? Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então aqui não tem ponto para desenvolvimento. Então tem quando eu consigo reconhecer que tem algo a melhorar. Então, justificativa, fora. Eu falei em 3 tipos: desistentes, campistas e temos uma minoria, uns 5%, 8% com muito lucro, que são os alpinistas. E o que faz um alpinista? Ele é regido por propósito. Ele tem um brilho no olho. Ele não olha para o desafio, porque senão ele não vai. Imagina um alpinista colocando ali, olhando para baixo a todo instante. Ele desiste, dá medo. Ele se deixa aprisionar pelo medo. Então, ele olha para onde? Para o que ele quer enxergar quando ele chegar no topo. Então, ele supera os desafios porque ele está sendo motivo por algo interno, que é maior do que aquela situação que se apresenta. E é para alpinistas que nós precisamos direcionar os nossos focos. É para lá que nós precisamos nos conduzir quando a gente quer tratar de superação. Eu sei que isso não é fácil. E ninguém está dizendo que é fácil. Todos nós temos os dias que nós temos vontade de desistir. E é por isso que nós vamos falar de propósito agora. E eu já começo trazendo que quando eu ouvi a primeira vez, propósito é aquilo que te faz sair da cama de manhã. Algo não me soou bem. E não é mesmo. Porque mesmo que eu tenha um propósito incrível, tem dias que eu tenho vontade de não sair da cama. Nós somos seres humanos. Nós somos falíveis. Tem dias que a gente está para baixo, que a gente precisa fazer um esforço enorme para conseguir superar. Quando a gente faz o que ama, a gente consegue superar. Eu costumo comentar com os amigos, né? E com as pessoas com quem a gente trabalha junto, principalmente lá no instituto, com os alunos. Quando eu começo a fazer meu trabalho, eu posso estar debaixo da maior pressão. Pressão espiritual, pressão emocional, os desafios estão ali às vezes batendo e olha que eles não faltam, principalmente nesses tempos, mas eu me coloco diante de alguém que está ali porque está buscando desenvolvimento e compete a mim fazer as perguntas certas para aquela pessoa ter os insights, para que ela consiga fazer a mudança dela, o resto do mundo desaparece. Naquele momento só existe aquela situação, aquela pessoa, e essa passa a ser o topo que eu estou buscando. Eu saio dali revigorada, e aí me faz lembrar do Chico Xavier, quando ele falava que no final da noite, depois de um dia de cansaço, atendendo várias pessoas, ele saía revigorado, ele saía renovado. Propósito, a gente está fazendo aquilo que a gente ama, tá?
E afinal de contas, gente, o que é propósito, né? É aquele imã, é isso que nos impulsiona rumo a algo que a gente chama de felicidade. Mas não é algo para a gente chegar como ponto final. É algo que acontece enquanto a gente está a caminho. Então, propósito é algo que a gente vai precisar deixar o coração ajudar a contar, porque através da racionalidade fica muito limitado. E é por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de conceituar. O Luiz Felipe Pondé, um filósofo, né, brasileiro muito querido, traz muita coisa interessante. Ele fala de 3 combustíveis humanos. Ele fala que o que o ser humano mais precisa é de água, comida e sentido. É desse sentido que nós estamos falando. Propósito é aquilo que direciona a nossa trajetória espiritual, é aquilo que nos dá senso de pertencimento para algo maior. E isso não sou eu que estou falando. É lá o homem forte do Facebook, né? É o Zuckerberg que fala dessa questão de senso de pertencimento, de conectividade com algo que é maior do que a gente. Eu gosto muito dessa imagem do imã, daquilo que me puxa numa determinada direção. Só que para poder identificar essa direção, eu preciso fazer uma série de coisas que nós não costumamos a fazer. E é por isso mesmo que eu vou trazer para vocês agora 5 pontos que nos afastam do nosso propósito. E aí fica mais fácil, então, a gente começar a perceber o que cada um de vocês está fazendo que está te desviando do caminho do propósito. Porque conceituar propósito sempre vai ser vago. Porque ele precisa dessa conexão aqui, ó, que é feita entre o pensar e o sentir. É uma dimensão, é um portal. Eu preciso estar em contato com esse sentir para que eu consiga definir o meu propósito. Eu vou contar para vocês muito rapidamente o que me ajudou a descobrir o meu, tá? Então vamos lá. 5 pontos que nos afastam do nosso propósito. Olhar para fora. O tempo inteiro nós nos deixamos ser conduzidos pelo mundo exterior. E Jung já dizia que olhar para fora é sonhar, olhar para dentro é acordar. É ao olhar para dentro, para essa dimensão que eu estou falando aqui, é que a gente começa a nos aproximar do nosso propósito. Então, o mundo nos absorve. Desde a hora que a gente levanta, começa o segundo ponto, é um tal de tem que. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que entregar aquilo, eu tenho que atender expectativas de fulano, eu tenho que atender um determinado script que criaram para mim. Eu trabalhei com orientação vocacional bastante tempo dentro do coaching vocacional. Gente, quanta frustração os jovens trazem pela expectativa dos pais. Eu já tive que atender pai depois de fazer um processo com o filho para justificar a escolha do filho, porque o pai não concordava, porque não dava status à escolha do filho. Encontrei essa mesma pessoa, alguns anos depois, 12 quilos mais gorda, frustrada, com 2 faculdades deixadas pelo meio do caminho, as 2 faculdades que os pais queriam que a pessoa fizesse, com depressão profunda. Hoje, ela está muito feliz, seguindo aquela trilha que foi a escolha dela naquela época. Então, até agora nós temos essa coisa do tem que, do seguir o script, o olhar para fora que nos absorve o tempo inteiro e não nos deixa entrar em contato com o que é o terceiro ponto, que é o ponto do silêncio. Nós atendemos a nossa mente barulhenta, ao nosso ego, a mente tagarela, para não ouvir o silêncio. Porque é lá no silêncio que a gente encontra o nosso eu maior, aquele que veio lá daquele onde nós todos somos uma única consciência para individualizar, e aí entra o ego, que é muito positivo, que nos ajuda, mas que fala demais. É no silêncio que nós vamos encontrar aquilo que a gente realmente veio fazer, porque cada um de nós veio fazer alguma coisa. E a hora que a gente começa a ler sinais, isso começa a ficar claro.
O quarto ponto, nós fugimos muito das nossas sombras, tanto que a gente odeia crítica. A gente foge das pessoas que nos ajudam a ver as nossas falhas. A gente tem pavor de alguns feedbacks quando eles não retratam aquilo que a gente quer ouvir. Então, pessoas difíceis são aquelas que nos ajudam a ver o que a gente não gostaria de ver, né? A gente categoriza como pessoas difíceis e fica longe delas. Tem muito terapeuta por aí agradando o cliente. O cliente fica lá 12 anos, 15 anos. A verdadeira terapia nos ajuda a olhar para aquela parte nossa que a gente tem dificuldade de olhar, porque é lá nas sombras que estão escondidos os conteúdos que estão mais ligados ao nosso propósito, que é o que a gente veio fazer, é o que a gente precisa aprender. Então, ele está ligado àquelas situações que vão nos trazer de encontro os aprendizados que nós precisamos. E, por fim, a dimensão do sentir. Com essa educação, e semana que vem vocês vão ouvir muito disso, com o Rogério e com o Antônio possivelmente, tá? Vocês vão perceber que a dimensão do sentir na área da educação é onde mais nos deixaram distante de nós mesmos, porque nós estamos sendo bombardeados com a necessidade de pensar e essa dimensão do sentir ficou praticamente esquecida. O nosso hemisfério direito cerebral, que é o artístico, que é aquele que nos leva a entrar para dentro do imaginal, que nos leva a perceber na poesia, na sensibilidade. Nós estamos precisando trazer mais isso para a nossa vida. Está faltando alegria. E está faltando alegria justamente por isso. Nós estamos cercados de pessoas nos lembrando o tempo inteiro dos tem que, né? Então a gente acaba não deixando essa dimensão vir para fora. E é lá que estão as nossas emoções, as nossas sensibilidades, as nossas intuições. Então, através desses 5 parâmetros, dá para ver o tanto que a gente se distancia de tudo aquilo que nos permite aproximar do nosso propósito. Eu prometi para vocês que eu ia contar como que eu descobri o meu. Durante muitos anos, eu trabalhei na área de vendas ligadas à engenharia mecânica, equipamentos industriais, e eu era boa no que eu fazia. Então, o ego era massageado, né? Porque eu conseguia alguns resultados bastante satisfatórios. Até que eu tive uma depressão. E eu entrei em litígio comigo porque o preconceito me fazia pensar que a depressão era coisa para gente fraca e que eu não tinha motivo para ter depressão. Eu tinha uma família organizada, eu tinha um bom trabalho, estava tudo como deveria estar ali no protótipo, né? Então eu não admitia que eu pudesse ter uma depressão. Eu não estava acostumada a olhar para dentro. E eu notei que essa depressão ficava mais forte no domingo à noite, a depressão pós-fantástico. Que naquela época, faz bastante tempo, né? Eu assistia a TV aberta e acabando o Fantástico, ia dando aquela... Falei, opa, isso aqui tem algo a ver com iniciar a semana. Então tem algo a ver com o meu trabalho. E ali eu comecei esse trabalho de observação. E por conta da depressão, eu comecei a buscar um caminho de espiritualidade. E pela facilidade com essa área da expressão, logo eu fui convidada a fazer palestras e eu notei que quando eu estava fazendo aquilo, eu superava essa depressão e eu comecei a fazer mais e aí, ok, veio a cura da depressão, conseguimos trabalhar com isso, mas eu parei para pensar, o que é que eu faço que me faz ter aquele gostinho de yes, aqui eu me encontro? É quando eu estava trazendo para as pessoas alguma coisa que eu havia experimentado e que tinha me feito bem. E ali veio o pulo do gato. Isso tem a ver com desenvolvimento humano. E aí eu comecei a estudar, eu fui fazer psicanálise, eu fui fazer diversas formações, eu fiz 4 formações de coaching, porque eu ficava frustrada a cada uma que eu fazia, que eu ficava assim, como que eu vou ajudar só com um conjunto de técnicas a mudar pessoas? E eu estava certa, as técnicas não leva ninguém a nada. Então tem gente hoje que vai acumulando diplomas
E teve uma hora que foi justamente com os clientes que eu fui aprendendo. É no encontro com o outro que a gente vai compartilhando. A cada encontro a gente descobre um pouco sobre nós mesmos. É nesse atrito com o outro que a gente vai se tornando melhor. E aí vem algo que é também bastante interessante de trazer. O tornar melhor não significa perfeição. Estamos muito longe dela. E perfeição está muito ligado a comportamentos estereotipados. Qual de vocês um dia, ao entrar em contato com o evangelho e ver lá que Jesus virou mesa no templo, que chamou atenção com veemência de alguém porque estava tendo um comportamento estereotipado? Perfeição é algo que está longe da gente. Olha que nós estamos falando aqui de Jesus, um modelo, né? Para nós cristãos. Ele estava justamente demonstrando que determinados comportamentos que hoje são considerados fora daquilo que seria o padrão ideal são necessários. Às vezes nós precisamos ter uma comunicação mais firme, mais veemente. Às vezes é sim necessária a crítica. Então a gente endeusa muito, né? A crítica construtiva, a crítica bem intencionada, quando ela é feita com um fim, com um objetivo que é o de tornar o outro melhor, ela é por si construtiva. O problema é que tem muita gente com o ouvido dolorido. Como ele não quer ouvir crítica, então ele fica com raiva de quem foi o porta-voz da notícia ruim que ele às vezes não quer ouvir. Isso tudo é da inteligência espiritual, gente. Então veja bem, quando a gente está falando dessa dicotomia, né? Pensar versus sentir, fazer em contrapartida ao conviver, explicar diferente de assimilar. Nós, na verdade, estamos falando de uma série de coisas que nós aprendemos a fazer para ter controle. Então, quando a gente lida muito com o hemisfério cerebral esquerdo, nós estamos lidando com essa logística, com essa inteligência lógico-matemática para nos ajudar a ter controle. A gente tenta antecipar as situações para saber como lidar com elas. Seria o mundo ideal, mas não é assim que acontece. O que acontece é que nós vivemos na imprevisibilidade, nós não temos controle de tudo que vai nos acontecer. Até para falar de gestão, de liderança, eu gosto muito de citar o modelo de que a liderança antigamente era apresentada para a gente como um lago de águas bem calmas, onde você tem ali um timoeiro, né, com um megafone falando direita, esquerda, e os remadores fazendo aquilo para atingir a margem. Hoje, o melhor modelo que nós temos para apresentar a gestão, para falar de liderança, é a canoagem, que você tem ali obstáculos, o barco cai, vira e você tem que cair na água já mais ou menos sabendo o que seria necessário para você sobreviver. Então a gente aprende fazendo. A experiência tem uma força enorme no desenvolvimento das nossas habilidades e das nossas competências. E para ter essa experiência, a gente precisa aprender a soltar o controle. E vamos aproveitar isso, soltando agora o ar que a gente fica com ele, principalmente eu que estou aqui falando. Solta. Pela boca. E sabe por quê? Porque pela boca eu solto as emoções aprisionadas. Isso é algo que a gente passa o dia inteiro fazendo. Vamos fazer juntos? Solta. Por que o som? Porque o som é vibração. Essa vibração faz vibrar as nossas células, faz vibrar células que estão tensionadas, as regiões do corpo que a gente chega no final do dia com elas todas tensionadas. Então, soltando esse controle, soltando esse ar que ficou aprisionado por causa da apreensão daquilo que saiu do nosso controle ao longo do dia. E olha que não falta motivo. Isso mesmo. Então, toda vez que você sentir que alguma coisa está saindo do controle, solta a respiração.
e vem tomar consciência do que é que você está soltando. O que a vida está te convidando a soltar. E quando a gente fala disso para os alunos lá da pós-graduação, né, da psicologia transpessoal, eles entendem muitas vezes que está na hora de soltar a sua profissão, de procurar uma nova formação. E aí eu queria aproveitar esse espaço aqui para falar um pouquinho disso. Gente, é para soltar o apego, não o emprego. O emprego, muitas vezes, é algo que está relacionado com aquilo que você já está fazendo ligado ao seu propósito e você não deu conta de perceber isso ainda. Porque está tão no tem que, está trabalhando tanto numa instância equivocada de propósito, que a pessoa começa a deixar o ego ditar o propósito. E o propósito não pode ser ditado pelo ego, porque ele vem desse sopro, ele vem da alma. Então, como as pessoas estão despertando para a espiritualidade, como elas estão, faz parte do nosso tempo, é necessário. O homem já viu que a materialidade não é suficiente para nos trazer felicidade. Que está precisando de algo mais, está precisando de outras instâncias. Então, vocês começam a prestar atenção nos filmes, vocês começam a prestar atenção nos livros, até dentro do âmbito organizacional, nós temos livros fantásticos hoje, trazendo tudo isso que nós estamos falando, como eu disse, com uma linguagem específica. Vocês querem ver o livro do Otto Scharmer? Agradeço, inclusive, o Carlos Pereira, essa indicação veio dele. Não sei se o Carlos está aqui conosco. Liderança U. Lá, com o prefácio e com participação do Peter Senge, nós vamos ver justamente a questão da espiritualidade, do sentir sendo trazido para dentro da ambiência organizacional como aquilo que dá base para que as relações aconteçam, para que haja um melhor fluxo na criatividade, na produtividade, no engajamento. Engajamento é o que se faz necessário para que as pessoas queiram fazer o que elas fazem. Então tem muita gente que está desmotivado no seu trabalho porque está olhando para a parte sombria, para a parte que não está ajustada. Então, se eu for dar um pensamento de como diferenciar inteligência emocional, inteligência espiritual e lógico-matemática, vocês vão ver direitinho como é que isso pode estar presente na vida de cada um de vocês. Então, se eu tenho inteligência lógico-matemática, por exemplo, numa pessoa que não está obtendo reconhecimento pelo seu trabalho, ela trabalha numa instituição e tem lá as famosas avaliações, os famosos feedbacks, e ela acha que vai ter uma nota mais condizente, porque, puxa vida, ela está no esforço, ela acha que está entregando bem, e de repente vem lá uma nota baixa, um feedback que não é bom, e ela sai dali injuriada pensando assim, não tive reconhecimento. Então, o primeiro pensamento, não estou tendo reconhecimento aqui, é uma apreensão da realidade, razão. Não fui reconhecido. Em seguida vem a inteligência emocional, trazendo julgamento para aquilo. É porque meu chefe está competindo comigo. É porque ele está privilegiando fulano em detrimento de mim. E aí começam os julgamentos e eu começo a ser afetado por uma série de emoções que aos poucos vai me fazendo ter raiva daquele chefe, tendo indisposição para poder lidar com algumas coisas. Também agora vou entregar só... Não vou fazer além mais não, eu não vou ficar aqui me matando por causa disso. E ali eu começo a ter outros comportamentos que vão gerando situações cada vez maiores. Só que eu tenho escolha. Eu posso parar e pensar. O que é que eu ainda não estou fazendo para atingir o reconhecimento que eu gostaria? Eu quero realmente permanecer nesse lugar? Para que outro lugar eu quero ir? Será que nesse outro lugar eu corro o risco de encontrar esse mesmo tipo de situação? Porque se o problema estiver comigo, para qualquer outro trabalho que eu for, ele vai me encontrar. Então, o que eu preciso fazer agora, comigo,
para que eu saia dessa zona de rebentação que eu estou aqui sofrendo os efeitos dela. Isso é inteligência espiritual. Então, essa inteligência espiritual, como eu disse, encontra muito respaldo no ambiente do trabalho, porque ela traz um processo de maturação. Ela traz despertar. Ela desperta a nossa consciência. Essa a maior expressividade. E como todos nós estamos em busca desse despertar, porque soou o gongo na transição planetária do despertar da humanidade, a gente começa a buscar, então a gente começa a se interessar por lives, por cursos, né? Por uma série de coisas que nos levam nesse sentido. E aí a maioria tem a grande sacada: opa, vou largar meu trabalho, vou ser terapeuta. Gente, pega até mal, né? Eu falar, eu que trabalho, que presto serviço numa instituição, que trabalha na formação, na capacitação também de terapeutas, falar isso. Mas não é nosso objetivo só formar terapeutas, é formar terapeutas conscientes. E terapeutas conscientes, eles podem exercer o seu papel em qualquer função que eles estiverem. Terapeutizar é cuidar. E você pode ser um cuidador na área da educação, dentro de uma empresa, trabalhando por conta própria, interagindo com pessoas. Você está semeando uma nova consciência. Imagina se todos nós resolvermos ser terapeutas. Só vão conseguir ir adiante aqueles que tenham um diferencial. E é preciso diferenciar. E é aqui, na hora de diferenciar, que a inteligência espiritual mais se faz necessária. Por quê? Pressupõe eu passar por todo o processo da inteligência emocional. Eu tomar consciência de que emoção é essa que eu estou sentindo. Eu passar pelo desenvolvimento de como gerenciar essas emoções. Eu realmente exercer a empatia, que é, a meu ver, uma das competências mais necessárias para o nosso tempo. Sabe por quê? Tem um autor, vou indicar aqui, o nome dele é Richard Barrett. Ele é autor de A Alma da Empresa e de diversos outros livros onde ele traz essa abordagem. Ele vai trazer os 7 níveis de consciência necessárias para o nosso desenvolvimento. E a gente vai ver lá uma versão, vamos dizer, mais sublimada, mais sutilizada da pirâmide de Maslow, que trata das necessidades humanas, necessidade de segurança, né? Necessidade de abrigo, e até chegar lá na necessidade de reconhecimento de Maslow. Ele vai trazer outras instâncias para esses 7 níveis, sendo que os 3 primeiros estão relacionados ao aprimoramento individual, ou seja, quando eu estou realmente buscando o aperfeiçoamento, a minha capacitação, o meu melhor enquanto indivíduo. E aí tem a instância do meio, que é a transformação, que corresponde para nós, a nível dos chakras, no chakra do coração, que é o chakra que promove a transformação, que é o que faz a divisão dos chakras inferiores e os superiores. Então, também nessa pirâmide, tem a linha da transformação, que faz essa divisão, e aí vem os 3 superiores. Eles não são mais individuais, eles são coletivos. É essencial que o meu propósito consiga me responder o que eu faço que torna o mundo melhor. Porque se o meu propósito estiver servindo só para o indivíduo, tá errado, não é propósito. Ele precisa trazer no seu bojo algo que traga melhoria para o meu entorno. Eu preciso ser uma pessoa que qualquer trabalho meu é fazer uma comida que traga saúde para as pessoas. É fazer uma limpeza, é fazer a limpeza que traga bem-estar para aquelas pessoas. É trabalhar no desenvolvimento humano, é trabalhar de um modo que aquela pessoa se torne melhor para ela e para o seu entorno, e assim vai. Eu lido muito, gente, com executivos ligados a grandes corporações. Então, normalmente, quem vem são pessoas de nível gerencial para cima. O nível de adoecimento
que a gente está tendo nas corporações é muito grande. Então, por isso as empresas estão se abrindo para a temática da espiritualidade. O CRA, Conselho Regional de Administração de Belo Horizonte, está lançando no final deste mês um curso para os associados, Espiritualidade na Empresa. Então, esse assunto está ganhando muito espaço, por tudo isso que nós estamos vendo. Então, quando a gente teve a ideia de trazer, foi justamente por aí, para a gente poder compartilhar uma temática necessária. Como eu disse, eu não queria me alongar demais, porque eu sei das questões do horário, eu sei que tem gente que saiu correndo do trabalho, que está louco para chegar em casa e poder descansar e tá aqui com a gente. Eu agradeço muito isso, mas eu queria também abrir espaço aqui para ver se nós temos, né? Vamos ver se a Adriana trouxe para a gente alguma pergunta, se tem algo que vocês queiram trazer que eu possa compartilhar, né? Mas a temática geral é essa, tá? Nós pretendemos voltar aqui outras vezes, trazendo para cada uma dessas bibliografias mencionadas, a gente poder aprofundar um pouco mais nelas aqui, né? A Adriana tá me trazendo aqui, gente, que não tem muitas perguntas, tá? Que tem, sim, bastante alguns comentários que eles vão separar lá, né, para poder trazer, e tem algo aqui da Márcia Lima que eu vou compartilhar com vocês. É essencial quando fazemos algo que gostamos, mas em certo momento não está mais brilhando os olhos. Então é o momento de se demitir e ganhar a liberdade. Sim, desde que você esteja certo de que a atividade é que não brilha os olhos, que não faz mais sentido, ou se é o ambiente, ou se é porque aquele ambiente está trazendo alguma área de conflito de algo seu, que às vezes você não está pronto para olhar. Então, essa é uma decisão que não é tão fácil. E às vezes a gente vai precisar de ajuda de ajuda profissional para poder chegar a essa conclusão, tá, gente? Então, outras vezes você mesmo pode fazer, sabe, um exercício que ajuda muito e que eu vou compartilhar? Faça listas. Faça uma lista dos prós e dos contras naquela atividade que você está exercendo. E depois de você fazer essa lista, o que eu ganho fazendo isso? O que eu perco fazendo isso? De que modo isso torna melhor as pessoas que estão no meu entorno e a mim também? E quando você acabar de fazer, respire, medite e veja como é que você se sente. E na hora de escolher uma nova função também, não pense que ela vai ser a definitiva. Muitas vezes ela é um caminho intermediário. E aqui eu vou sim fazer uma propaganda por causa da utilidade que tem. O curso de pós-graduação em psicologia transpessoal, ele é uma ponte para que as pessoas que estão migrando carreira, possam, porque ele traz, não tem como passar por ali e não passar por um caminho de autodescoberta, de não se ver de diversas outras maneiras e de conhecer um pouco mais sobre diversos segmentos, porque ele traz uma completude, ele é transdisciplinar, então ele vai trazer um pouco de cada área do saber e a gente vai ter uma visão mais dilatada. Isso facilita tomar alguma decisão. Então esse vamos dizer assim, um caminho seguro, porque nos dá essa transferência, nos ajuda a passar por esse período tendo mais elementos para tomar uma decisão e com mais conhecimento de nós mesmos. Tem uma turma começando agora no final desse mês. Aliás, semana que vem, sexta-feira. Não sei se ainda temos, né? Parece que temos algumas vagas. Eu estarei abrindo o curso. Nós estaremos falando sobre pensamento sistêmico, que é justamente a quantidade de saberes que hoje chegam até nós e como nos apropriar disso tudo por apreensão, de uma forma intuitiva, de uma forma mais sinteticista ao invés de analítica, fragmentária. Isso tudo nos ajuda a ter essa visão e esse direcionamento. Bom, não sei se temos mais, estão perguntando se nós vamos disponibilizar as bibliografias. Posso pedir a
deixar com a Adriana amanhã para colocar, mas vou repetir aqui. Eu citei 3 livros. Liderança U, do Otto Scharmer. Eu citei aqui o Stephen Covey, quando ele fala de resultados previsíveis em tempos imprevisíveis. Falei mais algum? Eu acho que dos livros, das bibliografias foram esses. Tem muita coisa boa. Na medida que a gente for voltando e aprofundando os assuntos, nós vamos trazendo mais coisas. Eu gosto muito de Liderança Sustentável, de 2 brasileiras, Perdão, esqueci o nome dela. Liderança Sustentável. São 2 mulheres, tá? A live vai ficar gravada. A live possivelmente amanhã mesmo a Adriana deve subir para o YouTube, né? Basta vocês procurarem lá no YouTube Instituto Renascer da Consciência, com o nome da live, Inteligência Espiritual, né? Numa busca por propósito, e vai estar lá. Espero que tenha sido útil para vocês. Tá? A primeira live também está lá, foi um bate-papo com a Ida, introduzindo o tema. Ok, gente? A Adriana tá colocando aí para vocês mais informações de como acessar a live. Ela é a pessoa mais recomendada, já colocou o link para vocês poderem depois procurar lá. Queria agradecer a cada um de vocês que esteve aqui, tá? Queria dizer que estejam e divulguem semana que vem para os educadores, para os pais, para poder estar com o Rogério e com o Antônio falando sobre educação. Gratidão a todos vocês, viu, gente? Estaremos aqui em outras oportunidades. Um grande abraço, boa noite a todos.